A paz do Senhor, meus irmãos, e bom dia. Hoje eu estou aqui no programa da missionária Eva Félix e hoje eu vim dar uma saudação de um versículo que está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bom, meus irmãos, nesse versículo está falando que o princípio da ciência e dos loucos é a sabedoria. E Deus nos dá essa sabedoria quando nós lemos a palavra. Sabedoria e seguir os caminhos de Cristo não é apenas você ler, é quando você lê e faz aquilo que a palavra está pedindo. Isso é seguir os caminhos de Cristo. É quando você está em alguma situação e você sabe como lidar porque você está lá seguindo os caminhos de Cristo. É quando na sua família tudo vai ficar bem. Quando acontece algo e quando você segue Deus, vai ficar bem. E nós vemos aqui o temor é o princípio da ciência. Então, quem teme a Deus não é apenas temer a Deus com medo de ir ao inferno, não. Quem teme a Deus, a sua vida irá bem, tudo vai ir bem. Então, isso que é o temor de Cristo, é quando você lê e segue as doutrinas de Cristo. Não é quando você tem medo de ir para o inferno ou medo de alguma coisa, não. É quando você crê e confia em Cristo. Isso que é o temor de Cristo. Que muita gente pensa que só temer a Deus é ter medo de Deus. Não, você não vai ter medo de Deus. Medo, você vai ter, como se fala, você vai ter obediência a Deus, aos caminhos dele. Você vai saber lidar em horas que o ser humano acha que está errado, acha que não vai dar certo, mas você vai saber lidar com isso porque você vai estar com Cristo. Você vai temer a Ele, Deus vai te honrar. Quando você teme a Cristo e segue os conselhos dele, Deus te honra, Deus te protege, Deus te guarda. Você vai saber lidar quando vir as lutas e as dificuldades. Aí, no versículo 7, fala que os loucos desprezam a sabedoria, a instrução. Então, meus irmãos, é quando as pessoas desprezam e não se preocupam com o temor de Cristo. É quando você despreza isso, não obedece a Ele. Então, quando você faz e quando você despreza Cristo, ao temor dele, você está sendo louco. Você está perdendo isso, a salvação. Você está perdendo a sabedoria. Porque quando Cristo pede para você ter temor a Ele, para você ter respeito, para você ler, isso quando você tem temor a Cristo, Deus te honra. E quando você nega esse temor, Deus não vai te honrar mais. Deus vai diminuindo as bênçãos para que você perceba isso, para que você comece a ter temor, a respeitar a palavra de Cristo, respeitar os caminhos de Deus. Mas quando você recusa isso, Deus distancia a promessa que Ele tem para você. Então, meus irmãos, hoje, vendo esse versículo, a gente percebe que nós temos que ter temor a Cristo e seguir a palavra, não desprezar o temor, e sim seguir Ele. E é isso, e muito obrigada por vocês por a minha tia Eva, ter me dado esse espaço de fala hoje para mim dar uma saudação para os irmãos. E muito obrigada por isso e bom dia para vocês.